Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Só depende aí de quanto, deixa eu ajeitar aqui, de quando você vai estar vendo esse vídeo. Estamos aqui com a aula 7, né, de Mundo dos Elétrons. Eu já vou compartilhar a minha tela. Ah, eu já compartilhar, foi para apresentação, mas eu quero ir no comecinho dela, tá? Então vamos lá, né? Aula 7, leis ponderais, continuação, tá? É a última aula de leis ponderais. Leis ponderais são um grupo, né, das leis das combinações químicas, né? E esse grupo das leis das combinações químicas vai basicamente dividir em dois. A gente está estudando o primeiro grupo agora, leis ponderais. Tá? Mas o que são leis das combinações químicas? Isso a gente já viu na aula, na aula 6, tá? São leis experimentais ou empíricas, ou seja, é, são observacionais, tá? Não são leis que vão ter uma fórmula, né? Que nem, por exemplo, né, a, a lei da gravidade, né? As leis de Newton, tá? E elas surgem, né, no final do século XVIII, começo do século XIX, ou seja, lá por volta do ano de 1800, tá? Finalzinho de 1700 para 1800. E, e isso é um fator importante porque nessa época, não tinha uma ideia de átomo, molécula, né? A gente não sabia a constituição do átomo, que o átomo era formado por subpartículas, né? Moléculas, fórmulas. Então, são leis químicas que vieram basicamente antes da ideia básica de química. As leis das combinações químicas dividem-se em ponderais e volumétricas. Hoje a gente vai ver as duas, né? Leis ponderais restantes, tá? A gente viu a de Lavoisier, que é a mais conhecida e mais importante. Hoje a gente vai ver a de Proust e a de Dalton, que são as leis das proporções, né? Proust constante, Dalton múltiplo, tá? Então, vamos começar aqui com a lei de Proust, tá? Que é a lei das proporções constantes ou a lei das proporções definidas, né? E vai ser elaborada lá pelo químico francês no final do século XVIII, tá? O francês Joseph Louis Proust, ok? E ela vai dizer basicamente o seguinte: uma determinada substância composta, ou seja, aquela substância que é formada por átomos de elementos diferentes. Isso é substância composta. É formada por mais substâncias mais simples. Tá, unida sempre na mesma proporção em massa. Esse pedaço aqui é importante, mesma proporção em massa. Tá? Aqui a gente tem uma fotinho, né, um retrato, não é uma foto, né? Um retrato do Proust, tá? Ele viveu de 54.754 a 1826. E aqui está a lei dele, tá? A proporção é em massa, mas hoje, né, a gente sabe, por exemplo, a molécula de água é formada por dois átomos de oxigênio e um átomo de hidrogênio. Se eu tiver 10 moléculas de água, certo? Eu vou ter 20 átomos de oxigênio, 10 átomos de hidrogênio. Perdão, perdão. Vamos lá, vamos recomeçar. Uma molécula de água é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Ou seja, o número de átomos de hidrogênio é sempre o dobro. Se eu tiver 10 moléculas de água, eu tenho 20 átomos de hidrogênio e 10 de oxigênio. O dobro, certo? Então, quando eu meço a massa, essas massas também são proporcionais. Óbvio que para medir massa tem que levar em conta a massa do elemento, né? Eu não vou ter o dobro de massa de hidrogênio, né, em relação ao oxigênio, mas vai ter uma proporção, independente da quantidade de água que você tem, tá? Então, né, Proust fez diversas experiências de pesagem, e não tinha uma teoria base para isso, né? Então, é aquilo das leis experimentais. Né, e constatou que, após as reações químicas, né, os reagentes e produtos envolvidos apresentavam a mesma massa proporcional. Ou seja, se numa determinada reação eu produzia X de um produto e Y do outro, usando o dobro de reagentes, eu produziria 2x do produto e 2x do outro produto. 2Y do outro produto. Tudo bem?
Vou mostrar num quadro aqui, vai ficar melhor para vocês entenderem. Ou seja, em outras palavras, as massas do reagente e dos produtos podem se alterar com a reação química. Quanto mais reagente produto eu boto, quanto mais reagente eu boto, mais ou menos produto eu consigo. Entretanto, sempre vai ter relações proporcionais. Então, por exemplo, quando a gente pega a água e olha a constituição da água, se a gente pegar aqui, ó, a primeira linha, 4,5 gramas de água, né? Eu vou quebrar e vai ser meio grama de hidrogênio, 4 gramas de oxigênio. Ou seja, a proporção meio para 4, 1 para 8. Tá? Proporção de massa de hidrogênio para massa de oxigênio é 1 para 8. Aí, se eu dobro a massa de água, pego 9 gramas, a massa de hidrogênio dobrou também, 1 grama. A massa de oxigênio dobrou também, 8 gramas. Mas a proporção é a mesma. Proporção constante. Lei das proporções constante, 1 para 8. Aí, se eu dobro novamente a massa de água, agora de 9 foi para 18. Novamente a massa de hidrogênio dobra, vai para 2, de 1 vai para 2. Certo? Deixa eu pegar o apontador aqui. E a massa de oxigênio dobra também. Vai de 8 para 16. Qual que é a proporção de massa de hidrogênio e massa de oxigênio? 2 para 8. Perdão, 2 para 16. 2 para 16, simplificando em cima e embaixo, 1 para 8. Então, a proporção é sempre 1 para 8. Certo? Então, Proust percebeu que isso sempre acontecia. Não só com a água, né? Como com qualquer, né? Com qualquer substância, tá? Então, aqui, né, observo que não importa a quantidade de massa, eu tenho sempre 1 grama de hidrogênio para 8 gramas de oxigênio, e isso não acontece com a água, acontece com todas as substâncias. Aí alguém vai falar, mas, por exemplo, uma reação que eu tenho excesso, certo? Por exemplo, para a formação de sulfeto de cobre, tá? Eu coloquei aqui, na primeira reação, 10 gramas de cobre para 7 gramas de enxofre. Na segunda, 20 gramas de cobre para 5, perdão, para 5 gramas de enxofre. A proporção, né, só para vocês saberem, é aproximadamente 2 gramas de cobre para cada 1 grama de sulfeto. Mas percebe que no reagente eu não coloquei a proporção 2 para 1, certo? Tá? E nessas duas reações deram os mesmos 15, vamos colocar como 15 gramas de sulfeto de cobre. Só que na primeira sobrou 2 gramas de enxofre e na segunda sobrou 10 gramas de cobre. Esse pedaço aqui que sobra, que é o excesso, ele não faz parte da reação. A reação, ela está em proporção, ela respeita. Porque reagiu aqui 10 de cobre com 5 de enxofre, 2 viraram excesso, 5,06, né? Formando 15,06 de sulfeto de cobre. Reagiram 10 gramas de cobre aqui com 5,06 de enxofre, né? Os outros 10 ficaram em excesso, gerando 15,06 gramas de sulfeto de cobre. Tá? A reação só não acontece de acordo com a proporção definida porque eu tenho um dos reagentes lá em excesso. Tudo bem? Então, quando eu falo da reação, né, da lei das proporções constantes, eu estou falando da reação sem, né, nenhum dos reagentes em excesso. Tudo bem? Seguindo. Agora a terceira lei, né, ponderal, lei das proporções múltiplas, né? Ou lei de Dalton. É o mesmo Dalton, né, do modelo atômico. Né? O que diz a lei? Que quando você combina, né, em uma reação química, uma mesma massa de um elemento, ou seja, você vai combinar dois elementos. Um, você fixa a massa. O outro, você vai variando essa massa. Bota pouquinho, aí depois bota mais um pouquinho, aí numa terceira reação bota mais um pouco do que você colocou nas outras duas, tá? Então vou ler aqui para ficar direitinho. Quando você combina em uma mesma massa de um elemento com diferentes massas de outro elemento, então, por exemplo, eu tenho 5 gramas de X, eu vou reagir com 5 gramas de Y.
Na segunda, 5 de x com 10 de y. Na terceira, 5 de x com 15 de y. Certo? Hum, É a reação, perdão, diferentes massas de outro elemento, o resultado é a formação de diferentes substâncias. Mas a relação das massas que variam resulta em números inteiros e pequenos. Isso aqui é uma lei que, assim, ela tem algumas restrições, tá? Mas vamos entender o que ela tenta dizer. Então, vamos reagir nitrogênio, gás nitrogênio, N2, tá? 1 mol, ou 28 gramas, com oxigênio. Aí a massa de oxigênio eu vou variar. Então, primeiro eu vou reagir com 16 gramas. Eu vou ver que vai formar aqui, né, N2O. Ou seja, na proporção de 2 átomos, não é proporção de massa, 2 átomos de nitrogênio para 1 átomo de oxigênio. Aí, aumentando a quantidade de oxigênio, certo? Eu vou reagir 28 com 32 gramas. A mesma massa, 28 gramas de nitrogênio com 32 agora. Meio que dobrei a quantidade de oxigênio, certo? Vou criar uma nova substância, né? Eu vou formar uma nova substância. N2O2, tá? Dióxido de nitrogênio, por aí, seja o nome. Proporção de nitrogênio 2 para 2, de nitrogênio e oxigênio. Essa proporção aqui é uma proporção não em termos de massa, proporção atômica, tá? Depois, nitrogênio e oxigênio. Só que agora 48 gramas de oxigênio. Eu tripliquei em relação ao valor inicial. Vou formar uma molécula N2O3, certo? Variei a proporção para 2 para 3. Então, era 2 para 1 na primeira, 2 para 2 na segunda, 2 para 3 na terceira. Continuando, certo? Em determinadas condições, reagindo 28 gramas de nitrogênio com 64 gramas de oxigênio, eu tenho a formação de N2O4. Ou seja, isso me dá uma proporção de átomos de 2 de nitrogênio para 4 de oxigênio, tá? Ou seja, variando a massa do oxigênio, eu obtive 4 produtos diferentes, 4 substâncias diferentes, certo? Só que essa proporção, ela nunca deu um salto esquisito. Ela era 2 para 1, depois foi 2 para 2, depois foi 2 para 3, ou seja, está variando, né, em números inteiros e pequenos. Se eu aumentar a quantidade de oxigênio, eu não vou ter um N2O5, nem um N2O6, né? Por aqui para, tá bom? Né? Dalton também prova isso através de diversos experimentos, tá? Mas não é toda a substância, né? Eu perceberia, por exemplo, se eu aumentasse ao invés, né, mantida a primeira, se eu aumentasse a quantidade de nitrogênio, formaria substância. Não é para sempre que eu formo. Aumentando, eu vou formar. Uma hora eu vou ter N2O100. Não, não é, tá? Então, Dalton observou que a massa fixa de um dos elementos da reação se combinava com diferentes massas de um segundo elemento, tá? Formando diferentes compostos, mas que as diferentes massas, isso quando acontece, né, as massas seguem sempre uma proporção definida. Daí o nome proporções múltiplas. Fechou? Então, por exemplo, 12 gramas de carbono com 16 gramas de gás oxigênio, com 28 gramas de monóxido de carbono, CO. Tá? As mesmas 12 gramas de carbono, só que agora com 32 gramas de oxigênio. Dobrei a quantidade de oxigênio. 44 gramas de CO2. Né? A proporção agora de átomos é 1 para 2, de carbono para oxigênio. Tudo bem? Mas não vou ter formação de CO3, tá? Então, é isso, pessoal. Final, tá? Espero que estejam bem. Respondam o questionário 7, tá no link. Tá? Um abraço para todo mundo e até a próxima.